romance maranhense é uma forma de regresso à minha província. Eu escrevo os meus romances maranhenses com saudade do Maranhão. Essa saudade que tem sido a inspiradora, a norteadora, a motivação fundamental dos meus romances essencialmente maranhenses. Eu acho que São Luís de Josué, como de todos os escritores, é a obra real misturada com a sua visão pessoal. Uma cidade imaginária, aquela do mestre Virino, né, do Cais da Sagração, e a cidade, sobretudo, em que ele fundou a obra dele é São Luís. É São Luís. Josué era visceralmente apaixonado por São Luís. O espaço de uma cidade é sempre um espaço real e também um espaço de invenção. Porque cada um olha a sua cidade dentro da sua visão íntima, da sua visão de experiência da vida e da sua experiência entre o real e o ideal também se confluem e passam a formar uma nova visão. E nada mais, nada menos do que essa visão que Josué tem de São Luís. Que ele está tentando, de alguma forma, apelar para a memória dele, que é uma memória que não existe, porque saiu daqui cedinho, foi embora, nunca mais voltou para morar na cidade. Então, assim como ele estava construindo uma cidade para mim, eu tenho a impressão, e isso é só impressão, porque eu nunca pesquisei a fundo o Montello, de que ele estava criando uma outra cidade para ele estava reconstruindo a cidade na qual ele não morou, através de uma experiência literária que ele teve até o final da vida. Ele me contou uma vez que uma jornalista uma vez perguntou: olha, o senhor tem tanto amor a São Luís, por que o senhor saiu de lá? Ele disse: eu saí de lá exatamente para ter saudade. Foi por isso que eu saí de São Luís. Ao ler a prosa de Josué, é como se fosse um retorno ao passado, né? Ele gostava de fazer esse papel aí de recreador, né? Acho que isso aí é que era a magia para ele, né? É a visão dele, sentada na visão dele, distanciada pelo tempo que Deus o deu, e que ele usa como a massa plasmadora da realidade que conflui dele, mas que passa pelo barro da cidade, que se torna uma cidade que é e também é reinventada. Josué de Souza Montello nasceu no dia 17 de agosto de 1917, numa casa do Centro Histórico de São Luís. Na capital maranhense, estudou no Liceu, onde dirigiu o periódico A Mocidade, em que publicou seus primeiros trabalhos literários. Em 1932, aos 15 anos, colaborava com os principais jornais maranhenses, como Tribuna, Folha do Povo e Imparcial. Aos 19 anos, mudou-se para Belém e, ao fim do mesmo ano, 1936, transferiu-se para o Rio. Foram menos de 20 anos em São Luís, mas tempo suficiente para a construção de um imaginário que alcançava o universal através do particular. Provincial, nunca provinciano, dizia Montello. O escritor fazia clara distinção entre os dois termos. Para o primeiro, só existirá a província. Para o segundo, a província conterá também o universo, na complexidade da condição humana. No Rio, logo começou a colaborar em jornais e semanários e depois foi nomeado para um cargo no Ministério da Educação. O ano de 1941 marca a publicação de seu primeiro romance, Janelas Fechadas. Em 1948, é nomeado diretor da Biblioteca Nacional e eleito membro da Academia Maranhense de Letras, ocupando a cadeira número 31. Pouco depois, publicava mais 2 romances, A Luz da Estrela Morta e Labirinto de Espelhos. Era precisamente aquele o mais belo prédio de São Luís. Não havia outro que se pudesse comparar em majestade e imponência. Em verdade, o casarão tinha um ar solene de palácio a dominar a rua em sua magnitude arquitetônica.
Mais de 20 janelas rasgavam-se-lhe nas duas fachadas, que ligavam a esquina. Ao fundo, do lado da Rua do Passeio, um mirante se alcançava sobre a cidade, numa visão total de campanário. Foi o grande escritor que eu conheci, que só falava em literatura, falava todos os momentos. Eu nunca vi o Josué sequer de falar de música clássica. Ele falava se aquele concerto, ou se aquela ópera, ou aquela obra servia ao propósito, ou como pano de fundo, de um romance. Senão, aquela obra não existia, aquela obra musical não existia. É curioso isso. Que alguns dizem até que era uma obsessão, né? A Dona Ivone diz que ele tinha sempre lá um mapa de São Luís na mesinha onde ele trabalhava. E ele, em entrevista, disse que acordava às 5 da manhã, escrevia até às 7, quando o resto do mundo começava a funcionar, e aí ele ia fazer as coisas que ele tinha para fazer. Ou seja, tinha um trabalho em cima da fórmula que eu, pessoalmente, valorizo muito. Esse traço descritivo, né, essa narrativa minuciosa, realista, naturalista, a gente sente na prosa dele, né? E uma linguagem realmente bastante clássica e muito minudente na descrição das cenas e tudo. Então, de certa forma, nesse aspecto da prosa dele, também é bastante sedutor. Ele está escrevendo a partir de uma fórmula que ele desenvolveu ali, com base, como tu citou, no Stendhal, no Machado de Assis, no Nouveau Roman francês, mas eu não vejo isso como um demérito, porque isso, para mim, denota uma coisa que falta muito na produção literária, pelo menos aqui do Maranhão, que é o labor em cima da literatura. Seguramente é o grande romancista do Maranhão de toda a sua história literária. Eu acho que ninguém, nem o próprio Aloysio de Azevedo, conseguiu chegar ao patamar em termos de criação, em termos de expressão criativa, em termos de densidade imagística, em termos de conhecimento do seu ofício e em termos de uma elaboração profunda do conhecimento do seu povo, da sua gente, da sua terra. Josué Montello foi o imortal mais jovem da Academia Brasileira de Letras. Tomou posse em 1955, aos 37 anos, ocupando a cadeira número 29. A década seguinte foi movimentada para o escritor. Em 1956, foi subchefe da Casa Civil durante o governo de Juscelino Kubitschek. Fundou e dirigiu o Museu da República no Palácio do Catete em 1960. Lançou 2 livros, A 10ª Noite e Os Degraus do Paraíso. Já no início da década de 70, publica uma de suas obras mais celebradas, Cais da Sagração. O mar, desde cedo, faz parte da minha paisagem natal. O ambiente em que me criei, olhando as velas dos pescadores, no momento em que partiam todas as manhãs para regressarem ao fim da tarde, esse momento ficou marcado para sempre na minha sensibilidade e na minha memória. Há pouca coisa na literatura brasileira, de história literária, vocês sabem disso. Nós somos muito pobres. A literatura brasileira é pobre em memória lística, em também história literária. A professora pergunta, alguém já leu alguma obra de Josué Montello? Aí o silêncio foi total, inclusive meu. Pois olhe, nesses 3 dias, Josué Montello está lançando um livro
na praça pública aqui em São Luís. Disse onde era e disse o título do livro, Cais da Sagração. Foi um comício de cultura. Josué Monteiro registra isso no seu diário, você sabe? Ele registra isso no seu diário. E, evidentemente, talvez um pouco ficcionando, ele diz que está em casa, essa coisa toda, quer sair, não sai, está pedindo a Deus que não chova, não é? Eu acho que era o mês de agosto, portanto, não era muito se esperar mais chuva no Maranhão. Ele vai até a entrada da recém-inaugurada Ponte do São Francisco e vê que não vai ter gente. E, de repente, ele vê chegarem os tambores dos Bumbas Meu Boi, entendeu? Os pandeirões, as matracas, essa coisa toda, e começa a festa. Não é? E daqui a pouco ele vê, lá vem surge o Peregrino Júnior, lá vem o Herberto Salles, lá vem o ministro Passarinho, etc. 8 imortais da Academia Brasileira de Letras estavam presentes. E li tão bem essa obra, que ainda hoje já tenho comigo, autografada por ele, que marquei nesta obra as vezes em que Josué Monteiro utiliza a expressão que é uma das suas marcas repetitivas, recorrentes de obra a obra. As sobrancelhas, as sobrancelhas, as sobrancelhas. Se você ler Cais da Sagração, eu tenho a impressão que eu contei que 84 vezes em que as personagens dizem travando as sobrancelhas, cerrando as sobrancelhas e assim vai, sucessivamente. Depois eu percebi isso nas outras obras e cheguei a comentar isso com ele. Se você percebe isso, eu digo, percebo. Aqui apresentado pelo senhor Dr. Celso de Magalhães tem a seguinte originalidade: não há um só ponto de sua longa exposição tendenciosa que não possa ser contestado e desfeito pela defesa, de modo a ficar demonstrado que minha constituinte, a excelentíssima senhora Dona Ana Rosa Viana Ribeiro, trazida aqui por equívoco, não praticou, nem poderia ter praticado o crime que lhe foi imputado pela promotoria pública. Faço esta afirmação como início de minha contrariedade e passo a demonstrá-la à luz do direito, da verdade e da razão. Dona Ana Jansen, perto de Dona Ana Rosa, era irmã de caridade. Deus me livre de Dona Ana Rosa. Os tambores de São Luís são a expressão maior de toda a romanesca maranhense. Há outros romances, evidentemente, mas eu acho que centrado nele, fundamentalmente nos tambores de São Luís, a obra mais exponencial de toda a literatura, de todo o romance maranhense. É um livro que se passa numa noite, né? E nessa noite ele conta os 400 anos da história do Maranhão. Existem os personagens fictícios, mas eles convivem com personagens da vida real que existiram na época, os padres, os presidentes da província, os jornalistas, os escritores daquela época. São personagens fictícios convivendo com figuras da vida real. É a imortalização dos tambores. O som dos tambores que ele direciona para a Casa das Minas. Mas, na verdade, esses tambores estavam espalhados nessa ilha.
Alcântara morreu! Estou avisando. Não quero que amanhã me digam que não sabiam. Alcântara morreu! Alcântara morreu! Noite sobre Alcântara, então, trata essa passagem do Império para a República do ponto de vista de uma cidade que foi se desfazendo praticamente, foi morrendo, como é dito no texto, né? Alcântara morreu, porque acontece isso. Com o final do Império, Alcântara perdeu o seu pé, seu subsídio, digamos assim, porque quem mantinha a cidade era a aristocracia maranhense. Ele ia para São Luís, ia até Alcântara, né? E ele desvastava a cidade de Alcântara, que ele escreveu um livro muito importante, Noite sobre Alcântara. Esse livro todo é sobre a cidade de Alcântara, revivendo a cidade. Ele faz a recriação de toda a história da cidade, tudo, e com uma história de amor um pouco mal resolvida, mas que prende a atenção. Mal resolvida porque os protagonistas não ficam juntos, infelizmente, né? Mas prende muito a atenção do leitor, é um livro muito saboroso. Ele foi competente, talentoso e traçou um plano para a carreira dele, né? Quer como escritor, quer como homem. Naturalmente, foi um dos escritores mais ricos em vocabulário. A literatura dele era de uma simplicidade muito grande. Eu tenho essa dimensão de um grande escritor, que ele é, um grande romancista. Eu tive o prazer e a alegria de conhecê-lo e de colher frutos da sua bondade e da sua cultura, e que, ao mesmo tempo, se constituiu num exemplo profundo de um homem, de um grande escritor que serviu seu povo e sua gente mesmo no Morão do Maranhão. Toda a obra de Josué, quase toda ela, é mergulhada, principalmente a obra romanesca, é mergulhada na cidade de São Luís, nos seus mistérios, nos seus encantos, nas suas frustrações e na sua história. O passar dos anos não tiram de Montelo o fôlego e entusiasmo pelo trabalho. É conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Paris, reitor da Universidade Federal do Maranhão, embaixador do Brasil junto à Unesco e presidente da Academia Brasileira de Letras. Até o fim da vida, lançaria 160 títulos.
abrangendo uma significativa variedade de meios de expressão. Os romances, gênero no qual foi mestre, além de ensaios, crônicas, história literária, discursos, antologias, educação, novelas, teatro, literatura infantil, memórias. Morou no Peru, em Portugal, na Espanha, na França. Conheceu personagens históricos, conviveu com escritores célebres, viveu intensamente 88 anos. Ele encarava a morte com muita naturalidade. Ele se sentiu muito realizado em vida. Toda a obra dele é uma obra que foi construída debaixo de tudo que ele viveu, conviveu. Para mim, ele continua vivo. E não tem diferença nenhuma. Eu sinto sempre do meu lado, de mãos dadas comigo, porque era assim que nós passávamos a vida, recolhendo tudo que a vida oferece. A essa altura da vida, depois do muito que vivi e testemunhei, estou convencido de que só a morte nos livra da degradação e da loucura. Não devemos ir ao encontro dela, mas aceitar com serenidade que ela venha ao nosso encontro. Quando tiver que vir, que venha. Tudo tem seu termo. Ninguém morre gritando. Aos gritos entra-se na vida, mas sempre se morre em silêncio. É a lei de todos.